proteção e entregar em tuas mãos o nosso dia. Não o conhecemos, mas sabemos que se entregarmos em tuas mãos, teremos um dia de acordo com a tua vontade. Seguiremos pelos caminhos e os desígnios que o Senhor preparou para cada um de nós. Que o Senhor possa nos ajudar a vencer a batalha deste dia. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Deixa eu ver aqui. Se a voz estiver um pouquinho baixa, os irmãos podem me falar, tudo bem? Abrir o áudio, porque eu não vou ver o chat aqui, porque eu vou abrir a mensagem em outra tela. E aí podem me falar no chat, por favor. Ok. No áudio. Bom, na semana passada, nós estávamos estudando um pouquinho sobre o livro de Hebreus, o capítulo 1, e no final do capítulo 1, na verdade, da metade para frente, já se fala um pouco sobre os anjos, né, os ministros, e em especial quando nós chegamos no verso 14, que é o primeiro verso que nós iremos ler nesta manhã, nós vimos o seguinte: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E a gente começou a falar um pouquinho sobre os anjos, mas como o foco da mensagem, né, era o estudo do capítulo 1 de Hebreus, nós só esbarramos no assunto dos anjos. E aí, algumas pessoas, não vou me lembrar o nome, pediram para que a gente pudesse expandir o estudo sobre os anjos, né? Falar um pouquinho mais. Primeiro, queria dizer que nós temos até um livro, A Verdade sobre os Anjos, e como é um livro, tem muita informação, não seria possível da gente passar todo, né, um resumo, quem sabe, deste livro hoje aqui. Mas eu puxei também um outro estudo sobre o que os anjos fazem. Quem são eles? E hoje, pelo menos o foco, né, vai ser no que a Bíblia diz. Temos muitas coisas aí, talvez a gente cite alguma coisa do espírito de profecia, de acordo com o tempo, mas como são vários versos, né, a gente vai se ater aqui o que a Bíblia diz sobre os anjos. E nós vamos avançando, quem sabe, né? Posteriormente a gente pode também dar alguns testemunhos sobre o trabalho destes anjos. Algumas passagens nós vamos ler e outras eu irei citar aqui para os irmãos. Então, nós temos aqui este primeiro verso, né, onde que nós já lemos aqui, Paulo vai dizer que os anjos são ministros em favor dos homens, principalmente daqueles que vão herdar os céus. E eles fazem um trabalho que a nossa compreensão hoje, né, a nossa mente finita, quem sabe aí podemos comparar como uma agulha no oceano. O que nós vamos dizer aqui é tão pouco, né, sobre o que eles fazem, porque é o que foi revelado para nós sobre o seu trabalho. Mas mais sobre a sua origem, mais sobre a natureza dos anjos, tudo o que eles fazem, o que mais, né? Isso é um universo muito maior. Até porque Deus não criou os anjos somente para poder cuidar do planeta Terra. E os anjos já existiam antes de que esse planeta fosse criado. Então, nós vamos ver aqui que temos várias informações, mas que elas são poucas diante do que realmente eles fazem. Um dos versos
né, bastante conhecido é o que está em Salmo 34, verso 7, quando se fala de anjos, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, nós temos aqui um dos trabalhos mais conhecidos dos anjos, que é o trabalho de proteção. Mas nós vamos ver também algumas outras características além da proteção, porque os anjos, eles não estão aqui simplesmente para proteger. O que mais eles fazem? A origem dos anjos, no Salmo 148, verso 2, nós vamos encontrar aí o que a Bíblia diz: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. E o verso 5, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Então, a Bíblia diz que os anjos foram criados por Deus. Agora, nós temos aí também outros textos, né, que poderiam dizer, como 1 Timóteo 6, 16. Agora, quando eles foram criados? Sabemos que existiu um ponto, né, quem sabe aí cerca de 6.000 anos atrás, arredondando, onde que houve a criação da terra e dos céus, a criação dos seres humanos, mas e os anjos? A única informação que temos na Bíblia está em Jó, no capítulo 38, nos versos 4 e 7. Diz assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Aqui Deus estava perguntando para Jó. E aí no verso 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Aqui o próprio Deus diz que quando ele estava lançando os fundamentos da terra, quando ainda não existia Deus, o homem, Deus ainda não o havia criado, ali os anjos, naquele momento da criação, já cantavam alegremente. Então, nós temos aí uma afirmação do próprio Deus, no livro de Jó, que os anjos já existiam e já trabalhavam quando a terra ainda nem havia sido criada. Deus estava lançando os fundamentos ainda e eles já estavam lá. Nós temos ainda outras informações que poderiam, né, ser apresentados aqui, outros textos, mas como foi citado aqui, as estrelas da alva, para a gente poder ter certeza de que aqui Deus estava falando dos anjos, nós temos Isaías 14, verso 12, né, que diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Aqui estava sendo falado de Satanás, de que até então era Lúcifer, o anjo de luz, e o chama aí de estrela da manhã ou estrela da alva, era uma das estrelas da alva. Então os anjos são chamados de estrelas da manhã ou estrelas da alva também aí na Bíblia. Agora, nós não, como, né, uma mensagem que ela se expande, nós não sabemos todas as pessoas que irão assistir posteriormente, ela fica gravada. É importante nós dizermos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não adora os anjos. Ela não crê que são seres que, né, nós não fazemos oração aos anjos, nós não adoramos, nós não cantamos para eles. Todo louvor e toda adoração é dirigida a Deus. Mas nós acreditamos que eles são seres criados, sim, mas são seres que não caíram. Uma parte deles, pelo menos. Nós vamos ver essa diferença. E, por isso, são seres que estão, né, num plano espiritual superior ao dos humanos.
Eu digo isso dos anjos celestiais, aqueles que não caíram. E nós vamos ver que eles são especiais. Eles realizam o trabalho para Deus, mas alguns deles têm uma natureza de um trabalho de serviço para o próprio Deus lá no céu. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre esse trabalho dos anjos. Mas existe uma outra, já aproveitando, né, que nós dissemos aí, uma curiosidade aí, né, que os anjos não são santos, mas existe ainda um outro dito popular de que nós, depois de morrermos e quem sabe depois de ressuscitarmos, seremos anjos. E isso dizem com base lá num dito de Jesus em Mateus, no capítulo 22. Mas se nós abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 22 de Mateus, no verso 30, Jesus estava dizendo assim: porque na ressurreição não casam nem se dão em casamento, serão, porém, como os anjos no céu. Ou seja, Jesus não estava dizendo que nós seremos anjos, e sim como anjos. Então, este é um outro ensinamento popular que não faz sentido bíblico. É uma interpretação equivocada do que Jesus disse. Nós seremos como os anjos e não anjos. Nós teremos algumas características deles, e aí não estamos dizendo de características físicas, né? Mas sim pelo fato de Jesus estava querendo dizer aqui de que não vai se casar nem se dar em casamento lá nos céus. E aí, isso é exatamente o que Jesus disse. O que passa além disso, né, já é especulação. Bom, nós poderíamos ainda citar aí Gênesis 3, 22 e 24, quanto ainda a persistência dos anjos, mas nós vamos avançar aqui, já citamos Hebreus 1:14, né, que também vai dizer aí que são seres espirituais, mas nós vamos passar aqui algumas características deles. Por exemplo, eles são seres de extremo poder, força, algo assim, né, que estaria sobre-humano. Às vezes se ensinam para as nossas crianças e elas têm muito contato, e aí eu não quero dizer só as nossas crianças, filhos, né, da igreja, mas eu estou dizendo agora crianças no mundo inteiro, geral, sobre super-heróis. Porque o imaginário de uma criança, ela gosta e aprende muito, né, com parábolas, com fantasias, né? Então, a gente diz isso aí na pedagogia, que é o lúdico, né? O lúdico utilizado para que a criança possa aprender. Sabendo disso, né, a mídia, especialmente Hollywood, aprendeu que mexer com esse imaginário das crianças é muito fácil, é bom, cativa a mente delas, prende a atenção e até às vezes, quando chegam à fase adulta, né, gostam ainda, mantém isso. Então, os desenhos animados mostrando super-heróis, isso, aquilo, outro, e uma das importantes constatações de que isso permanece na fase adulta é de que temos filmes, né, que ganham aí bilheterias enormes mundo afora com o imaginário daquilo que é falso, de, por exemplo, super-heróis que não existem. Nós poderíamos citar aí dezenas de super-heróis que foram que são conhecidos no mundo inteiro e que não passam de ilusão, não passam de nomes que foram criados no cinema. Mas e os verdadeiros super-heróis? Esses verdadeiros super-heróis são ensinados aí através da Bíblia. Nós temos homens que foram heróis e a Bíblia, em Hebreus, vai dizer aí, capítulo 11, a galeria dos heróis. E se nós fôssemos ter super-heróis, quem sabe boa parte deles seriam os anjos. E numa categoria aí acima, né, muito mais do que super-herói, estaria o nosso
próprio Deus, o Espírito Santo e Jesus. Mas dizendo aí desses super-heróis dos anjos, com forças e poderes que para nós humanos são sobrenaturais, nós veríamos os anjos. Um exemplo, Mateus 28, verso 2. Aqui diz, no momento lá da ressurreição, que houve, verso 2 de Mateus 28, eis que houve um grande terremoto. Por que que houve um grande terremoto? Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A chegada de um anjo de Deus, urgente, aqui a essa terra, causou um terremoto. Era um terremoto que não foi causado aqui, pelo menos o verso bíblico não diz sobre mortes, danos, destruição, não. Eu creio que ele não faria isso, né? Propositalmente. Este terremoto, este tremor foi causado, quem sabe, pela extrema velocidade que este anjo veio até aqui à terra e no afã de ali chegar para poder chamar a Cristo ali da tumba. Jesus seria ressuscitado pelo poder de Deus e este anjo teve o privilégio de estar ali para poder chamar. Nós sabemos, através, né, da Bíblia, que o anjo que acompanhava Jesus e acompanha no seu ministério é o anjo Gabriel. Quem sabe esse anjo já não suportava ali passar aquelas horas em que Jesus esteve ali na tumba e ele veio muito feliz e a sua chegada causou um terremoto. Qual ser humano, por mais alto que ele pule, chega a causar um terremoto? Nenhum. Se temos aqui, então, um super-herói que consegue, com a sua chegada, causar um grande terremoto, era um anjo. E veja, um detalhe, ele remove aquela pedra que foram necessários vários homens para poder colocar ali, tampar aquela tumba. Se fosse uma pedra só de 2 metros de altura, da altura é um pouquinho maior do que um homem, 2 metros, e a espessura dela fosse apenas 30 centímetros, porque se fosse uma pedra muito mais fina, ela quebraria facilmente. Não precisaria de puxar essa pedra, né? Quem sabe quebraria ela ao meio. Então, uma pedra de 2 metros de diâmetro por 30 centímetros de espessura pesaria cerca de 4 toneladas. Então, o nosso super-herói aí, este anjo, ele pegou essa pedra e tirou de lado como se fosse uma porta, algum objeto aí leve, né, para ele. 4 toneladas. Então, a força de um anjo é muito superior, é sobrenatural para o homem. Eles são muito mais sábios que os homens também. Se nós voltarmos um pouquinho aí no livro de Mateus mesmo, capítulo 24, no verso 36, nós vamos ver aí uma característica, mas a respeito daqueles dia e hora ninguém sabe. E aí Jesus vai citar algumas pessoas acima dos homens. Se o homem não concebe, nenhum homem sabe, ele ainda coloca outros acima dos homens que também não sabiam sobre a respeito da volta de Jesus. Aí ele cita os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Então, Jesus coloca aqui os anjos numa categoria de conhecimento, sabedoria maior do que os seres humanos. Bom, e sobre a habilidade, falando ainda dos poderes dos anjos, sobre a habilidade e a velocidade deles. Nós temos aí o livro de Ezequiel, para citar um exemplo. Em Ezequiel, é famoso aí por citar, né, sobre os anjos, nós temos aí no capítulo 1, no verso 14, diz que os anjos, os seres viventes, eles zigue-zagueavam a semelhança de relâmpagos. Os anjos voam como se fossem relâmpagos. A velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, o que equivale, enquanto você piscar os seus olhos, naturalmente, equivaleria a 7 voltas ao redor da Terra. Enquanto você pisca o seu olho,
um anjo conseguiria dar 7 voltas inteiras ao redor do planeta Terra. É uma velocidade muito grande. E é exatamente por isso porque que às vezes a gente não consegue imaginar que quando você está numa situação de apuro, parece que você vai cair e você, meu Deus, e naquele momento que você fala, meu Deus, naquela curta oração, Deus já entende o seu intento, dá uma ordem ao anjo para que ali te socorra e você parece que retoma o equilíbrio, aí você fala, nossa, quase. E naquele momento ali, nós não sabemos, somente lá na eternidade, conversando com o nosso anjo da guarda, nós vamos saber naquele momento que você disse, meu Deus, Deus deu a ordem e eu te socorri. Aquilo que parece que você retomou o equilíbrio, era eu tentando te sustentar para que você realmente não caísse e viesse a ter um dano mais grave. Então é aí uma das características, né, da grande velocidade desses anjos. Aqui nós temos uma outra característica de que os anjos estão aqui nessa terra também, pronto para nos ajudar, pronto para atender as orações, já que eu disse aí, né, nessa curta oração. Mas veja, se a gente for lá em Daniel, no capítulo 9, do verso 21 ao 23, Daniel diz assim que ele ainda falava, veja aí, eu vou ler o texto para ficar mais fácil. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, aqui Gabriel é chamado de homem, mas se trata do anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora, saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Daniel ajoelhou-se para orar. No princípio da oração de Daniel, Deus já sabia tudo que Daniel diria naquela oração. E Deus já deu a ordem para o anjo Gabriel, que saiu voando dos céus e chegou ali antes mesmo que ele terminasse a sua oração. Tocou em Daniel para que dar a resposta ali que Deus tinha enviado para auxiliar a Daniel. E Daniel não foi o único. Todos nós também temos este auxílio, este pronto auxílio. Novamente, nunca é demais lembrar, fazer um parênteses, nós não oramos aos anjos, né? Nós podemos até, quem sabe, em algum momento, se você quiser fazer como se estivesse conversando com o seu anjo, nada de mal, nenhum problema. Mas você não dirige orações, né? Não dirige nenhuma adoração nem louvor aos anjos. Enfim, quanto aos anjos, nós sabemos que quando nós começarmos a folhear a Bíblia para lá e para cá, nós vamos ver alguns nomes relacionados aos anjos e nós vamos vê-los daqui a pouquinho. Primeiro, quantos anjos serão? A gente fica assim pensando, né? A quantidade de anjos que tem, porque se são tantos seres humanos na Terra, nós estamos aí com 7 bilhões. Será que tem pelo menos um anjo para cada um, para cuidar deles? 7 bilhões de seres humanos são muitos. Mas a Bíblia, lá no livro de Apocalipse 5, no verso 11, ela não vai responder a quantidade exata, mas vai dizer para você que é uma quantidade muito grande. Veja, 5 verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo nome era de milhões e milhares de milhares. Veja, quando a Bíblia quer dizer milhões de milhões, se você multiplicar 1 milhão por 1 milhão, só 1 milhão por 1 milhão já daria 1 bilhão. Só que aqui são milhões.
Então, nós teríamos aqui um número muito grande, mas aí ele ainda diz em milhares de milhares. Quando ela coloca superior, um milhar, embora na matemática seja inferior a milhões, mas está somando após os milhões de milhões, nós teríamos aí que multiplicar os bilhões por milhares e nós chegaríamos matematicamente aí a trilhões. Mas, enfim, é algo superior. Como João estava escrevendo isso daqui no ano 90, cerca do ano 90 da nossa era, a matemática não estava avançada para poder aqui citar trilhões, quadrilhões, ou seja lá o que for. Então ele colocou nessa expressão, para entendermos que são muito mais do que isso. E aí sim entendemos que há anjos sim suficiente para Deus destinar um anjo para cada ser humano, um anjo da guarda. Mas nós sabemos que nós temos outros anjos e que eles ainda realizam outras tarefas, então são muito mais. E se você imaginar que 1/3 caiu dos céus, foi expulso junto com Satanás, esses outros 2/3 ainda são essa quantidade infinita que a Bíblia diz aí. Infinita só na expressão. Não é que os anjos são infinitos, mas são milhares de milhares, milhões de milhões, como a Bíblia quis aí dizer. Bom, eu disse ainda que tinha ainda algumas características especiais quanto ao que são os anjos. E aí nós vamos ver aí que existem, por exemplo, a primeira ordem que vamos citar aqui, que são os querubins. Qual é o trabalho dos querubins? Talvez não vai dar para a gente ler aqui todos os textos, mas eu vou citar apenas um primeiro aqui para a gente encontrar a palavra querubim na Bíblia, onde está aqui em Gênesis 3:24, é a primeira vez que aparece o nome de querubim na Bíblia. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós temos aqui os querubins. Eles são destinados para poder revelar o poder e a majestade e a glória de Deus. Eles são especialmente guardiões do trono de Deus. Eles são embaixadores extraordinários. Eles são utilizados também na obra da reconciliação. Então, nós vamos encontrar aí, para citar aí, 2 Reis 19:15, Ezequiel 10, de 1 a 20, o verso 28, Ezequiel e ainda 28, 14 a 16. Os querubins, eles têm este trabalho, né? E uma das principais atribuições deles é serem guardiões do trono de Deus. E Deus, por que utilizou aqui no Jardim do Éden querubins? Porque uma vez que o homem caiu e foi expulso do Jardim do Éden, o Jardim do Éden fazia parte de uma parte da criação de Deus que era santa, que não deveria ser mais ali receber a entrada dos pecadores, dos homens, e por isso, como uma parte ali celestial, vamos dizer assim, o Jardim do Éden não estava no céu, mas foi tomado como Deus, para Deus ali, como uma parte dos céus, para o homem entender que ele não podia mais ter acesso. Deus colocou querubins ali à entrada para que eles não mais pudessem ali se achegar. Nós sabemos aí da guarda ali, da árvore da vida também, ou anjos que foram colocados ali especialmente, para que eles não mais tivessem acesso também à árvore da vida. Enfim, esta é uma das citações. Mas a Bíblia cita ainda uma outra ordem de anjos, lá no livro de Isaías, no capítulo 6. Isaías 6, nos versos 2 e 6. Diz assim:
serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Verso 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Isaías teve o privilégio de ver um serafim. Os serafins, eles são anjos que estão ligados diretamente à adoração. Eles se preocupam ali com toda a santidade, o louvor, a adoração ali no céu. São eles que conduzem o céu na adoração a Deus. Eles estão mais próximos do trono de Deus. Eles estão ali, como dizem aí, com 2 pés, com 2 asas voando, com 2 cobrindo os pés, com 2 cobrindo o rosto. E se a gente conjugar lá com o livro de Apocalipse, nós vamos encontrar que eles estão ali todo o tempo dizendo sobre a santidade de Deus. Santo, santo, santo é Deus. Sempre louvando, conduzindo os céus, os demais anjos na adoração a Deus. A Bíblia, em algum outro momento, você pode dizer assim, mas cita-se também, há um outro nome de anjos na Bíblia dito de arcanjo. E este nome, ele vai ser dito, pelo menos vai aparecer o nome arcanjo 2 vezes na Bíblia. Uma delas está lá em 1 Tessalonicenses 4,16, um texto muito conhecido nosso, que vai dizer assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós vamos ver aqui que o arcanjo, ele é uma expressão para Jesus. E aí Miguel é o único a ser chamado de arcanjo. Se a gente voltar lá no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 13, nós vamos encontrar, mas o príncipe do reino da Pérsia, aqui era o anjo Gabriel contando para Daniel o que tinha acontecido, ele diz, me resistiu por 21 dias, porém o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, o arcanjo aqui não é exatamente um anjo. Quando você vê falar de arcanjo, o arcanjo é um título dado a Jesus. E veja que interessante. Olha só, quando a Bíblia diz que Jesus é a primícia da criação do homem, Jesus é o primeiro homem, faz até uma comparação entre Adão, o primeiro, e depois o segundo Adão, Jesus, mas Paulo vai dizer que pela primícia, Jesus é o primeiro homem, é o primogênito dos homens. Aqui também Jesus vai receber o título como se fosse o primeiro dos anjos, o primogênito dos anjos, porque Gabriel diz aí um dos primeiros príncipes, não quer dizer que ele era um dos anjos, mas sim que ele também era o primogênito dos anjos. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Jesus recebe a primazia, o título, a liderança dos homens, mas recebe também o título, a liderança dos anjos. Por isso o título arcanjo. Então, arcanjo, quando você encontrar na Bíblia, não se refere a qualquer anjo, mas sim ao próprio Jesus Cristo. Bom, e quando Jesus é encontrado na qualidade de arcanjo, a gente vai ver que está sempre ligado a um título, a uma das características de guerra, guerras espirituais. Nós vamos encontrar aqui tanto nesse texto que acabamos de ler de Daniel 10, versículo 13, quando
Ali estava tendo uma guerra espiritual muito grande. Gabriel tinha sido enviado, mas durante 21 dias ele não conseguiu terminar a sua obra com o rei da Pérsia, porque o próprio Satanás estava ali resistindo, e aí Jesus teve que vir em auxílio a Gabriel, ao anjo Gabriel, para poder terminar. E bastou Jesus chegar a esta terra e tudo se resolveu. Durante 21 dias, Gabriel estava lutando contra Satanás, mas diante da chegada de Jesus, já foi resolvido. Tamanho é o poder de Jesus que Satanás sequer permaneceu ali na presença e tudo foi resolvido. Mas em um outro momento nós vamos ver Jesus ligado também a este momento aí de guerra espiritual. E aí a gente teria que ir lá em Apocalipse 12, que é um dos mais característicos textos, né? Só para citar o verso 7, diz: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão contra os seus anjos. Então ali, quando cita Jesus como o nome de Miguel, ou como o nome de arcanjo, é porque ele está envolvido em uma guerra espiritual naqueles momentos ali, em que está sendo citado. Bom, só para citar aí, né, Gabriel, embora ele não é chamado de arcanjo, ele é considerado como o anjo principal, o mensageiro principal. É o anjo pessoal que trabalha ali ao lado de Jesus Cristo. E aí a gente não vai ter tempo, mas eu posso citar para vocês aí Daniel 8:16, Daniel 9:21, Lucas 1:19-26, né? A tarefa de Gabriel, depois, né, que substituiu Lúcifer ali no céu, é uma tarefa importantíssima. Ele quem está aqui para mediar as questões entre o céu e a terra. É ele também que é enviado para interpretar as revelações divinas. Por exemplo, esse texto aí de Lucas 1:19-26, nós vamos encontrar aí ao redor do livro, no início do livro de Lucas, quando ele é enviado para missões importantes para sempre ligadas a Jesus, a chegada, o anúncio do nascimento de Cristo, o anúncio do nascimento de João Batista, que seria aquele que prepararia o caminho de Cristo, com certeza no momento da ressurreição, no momento também em que Jesus foi elevado aos céus 40 dias após a sua ressurreição, ali estava ele também, um dos dois, né, para dizer para os discípulos, o primeiro, após Jesus estar subindo para o céu, a dizer que Jesus voltaria do mesmo modo, assim como eles o viram subir. Então, Gabriel está sempre ligado à tarefa de anunciar o próprio Cristo. Bom, não vai dar tempo da gente estudar aqui sobre a natureza dos anjos maus, sobre a sua queda, o que eles fazem. Esse não é o nosso objetivo aqui hoje, mas nós acabamos citando aqui, né, dessa guerra espiritual entre estes anjos. Mas nós temos ainda algumas atividades, né, dos anjos. Veja, eles ajudam nos negócios das nações. Como nós lemos lá em Daniel 10, né, citando lá a questão do príncipe da Pérsia, só expandindo um pouquinho mais o entendimento, os anjos, eles ajudam a dirigir os desígnios dos nossos países. Jesus mesmo e a própria Bíblia, em outros trechos, vai orientar-nos a sempre orar pelos nossos países. E eu queria aqui fazer um adendo muito importante. Nós, como cristãos, nós não fomos chamados a tomar partido. Nós não fomos chamados a ficar degladiando com os seres humanos para ser de esquerda, de direita, de centro-esquerda, centro-direita, de terceira via, de situação ou oposição. Nós não estamos aqui para poder brigar nem tomar partidarismo. A orientação bíblica é:
independente de quem esteja no governo, nós devemos orar pelo país em que moramos. Veja, até mesmo quando os judeus foram levados para a terra do inimigo, ali estavam no cativeiro, foi orientado para que eles orassem pelo país em que eles estavam, porque se naquele país que eles foram levados cativos houvessem paz, e se eles tivessem paz ali, eles poderiam crescer e se manterem como nação dentro daquele outro país diferente, para que depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia eles pudessem retornar. Eu e você, como cristãos, não fomos chamados para ficarmos aí colocando nas redes sociais se somos de esquerda, se somos de direita, o que a gente está de acordo, o que não está de acordo. Nós somos chamados para orar. Ah, então a gente não pode votar? Podemos e devemos, somos cidadãos e nós devemos votar. Mas não devemos fazer campanhas políticas, não devemos nos envolver nessas minúcias. Fica feio, porque nenhum ser humano que assumir o controle de um país, ele vai ser isento de erros. Ele vai ser isso. E se nós estivermos associados à imagem de tal partido, de tal governo, quando ele cometer equívocos, quando ele fizer coisas que forem ruins, as pessoas ao redor vão olhar, olha lá o seu partido, olha lá o seu candidato que está fazendo, e vão associar mal a igreja, vão associar mal o cristianismo. É por isso que nós podemos pedir orientação a Deus para saber em quem votar. Mas depois, terminadas as eleições, seja o governo que assumir, seja do partido que assumir, o meu papel como cristão é orar. Orar pelo meu país. Orar pelo, seja o presidente, o governador, o prefeito, sejam lá os nossos representantes nas câmaras, no Senado, nas assembleias. Por quê? Porque Deus tem interesse e é Ele quem conduz. Não há, segundo Paulo diz, nenhuma autoridade que não seja constituída a não ser por Deus. Deus é quem permite que essas autoridades assumam o controle. Mas Ele não só permite e abandona. Ele envia anjos. E veja aqui a importância, por que eu estou gastando um pouquinho mais tempo aqui? Porque Daniel estava orando, aparentemente, no imaginário dele, sozinho, pela libertação do povo hebreu, para que retornassem após 70 anos de cativeiro. Ele tinha estudado as profecias de Jeremias. Ele tinha entendido que após 70 anos o povo voltaria para Jerusalém, voltaria para a terra de Israel. E ali ele estava orando. E Deus enviou o anjo Gabriel. Mas para que o anjo Gabriel? Para levar o povo? Não, para trabalhar no coração do rei da Pérsia. Aliás, aqui nós estamos... por que o rei da Pérsia, se eu estou dizendo de Babilônia? Porque o rei da Pérsia havia conquistado Babilônia. E agora já estava no momento do povo retornar. Já havia sido dito que Ciro seria o libertador. Mas precisava de que este homem, que era um homem de uma nação tão poderosa como a Pérsia, que havia derrotado Babilônia, um homem de uma nação cujo exército era muito cruel, precisaria ser trabalhado no coração deste homem para que ele emitisse um decreto permitindo que os judeus retornassem. E aí isso não era do interesse de Satanás, porque ele queria que esse povo nunca voltasse para a terra prometida por Deus, para que não, na cabeça de Satanás, Jesus não nascesse ali como estava predito na terra de Israel, ali em Belém. Então ali os anjos estavam, o anjo Gabriel foi enviado para trabalhar especialmente ali no coração de Ciro. Mas durante 21 dias, Satanás estava ali resistindo. O que esse texto bíblico ensina? Que nos governantes,
dos poderosos dessa nação, quando se tratam de temas que podem influenciar para o bem ou para o mal, que podem influenciar para que sejam atingidos os filhos de Deus, ali, nas câmaras, no Senado, e aí a gente poderia depois encontrar textos bíblicos, aliás, textos do Espírito de Profecia que corroboram com isto, dizendo que os anjos estão ali, nestes locais onde são feitas as leis, Senado, na Câmara dos Deputados, na Assembleia, ali na Câmara dos Vereadores, os anjos estão lá para poder trabalhar, para que as leis sejam feitas de acordo com a vontade de Deus e não contra a vontade de Deus, para que não atinjam os homens. Nós sabemos disso, mas será que quantas vezes nós oramos? Nós estamos assistindo e vendo que dia após dia leis são aprovadas para poder defender posições que são contrárias à Bíblia. E vocês sabem do que eu estou dizendo. Várias leis já foram aprovadas nesses últimos anos para poder colocar situações que colocam os cristãos, vamos dizer, em numa saia justa, porque cada dia mais o que é errado se torna o certo pela lei, e aquilo que é certo, aquilo que é bom, começam a cercear. Quer ver exemplos? Você não pode dizer e ensinar livremente e entrar para poder ensinar a Bíblia dentro de uma escola. A não ser que ela seja confessional, da própria igreja. Mas ali não se pode. A palavra de Deus não pode entrar ali. E em vários outros locais. Mas o ensino daquilo que é errado, do evolucionismo, de tantas outras coisas ruins, e é mais recente aí, de outras coisas que vão contrária à vontade de Deus na Bíblia, elas são aprovadas por lei. Qual é o nosso papel como cristão? Orarmos a Deus constantemente, porque Ele orienta. Se nós orarmos para que Ele possa reter o mal, para nós termos paz, para nós termos liberdade para poder pregar, para nós termos o que é certo aprovado pelas leis, as leis saírem de acordo com a vontade de Deus. E Deus enviará os anjos para que trabalhem no coração daqueles homens que estão ali responsáveis por guiar a nossa nação, que estão responsáveis por fazer as leis, por julgar e por executar. São os três poderes que nós temos aqui em nosso país, e na maioria dos países é desta mesma forma. São os anjos que são enviados para poder fazer este trabalho. Mas quando nós não oramos, quando nós não importamos e quando nós ficamos aí nos posicionando à direita ou à esquerda, partido A ou B, nós perdemos o tempo precioso. E enquanto isso, os anjos maus ganham força para poder ficar lá lutando e aprovando leis que são contrárias à vontade de Deus. Que nós possamos fazer o nosso papel como cristãos, dia e noite. Não fala assim para você orar uma vez e pronto, e acabou. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós somos peregrinos e forasteiros. Então nós devemos também estar o tempo todo que estamos aqui nessa terra. Não fomos para o céu ainda? Então é meu dever como cristão orar por aqui. Orar pelo meu semelhante, orar pelo meu país, orar pelas conduções do que é feito em cada uma das casas de poder neste país. Bom, eu gastei um pouquinho mais de tempo nesse ponto aqui, porque achei importante dizer. Mas há outras atividades, né? Nós vimos aí tanto no Salmo 34, verso 7, mas um salmo que é muito citado também, é o Salmo 91, famosíssimo, em especial aí no seu versículo 11, né, sobre a proteção que os anjos nos dão. O verso 11 diz, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Os anjos, e aqui eu poderia
mas não vou, o nosso tempo já se esgotou, dar alguns testemunhos de como que os anjos, eles estão o tempo todo protegendo os filhos de Deus. Olha, eu não conheço tudo que Deus já fez para me livrar da morte, mas eu quero dizer para vocês que quando eu tiver uma oportunidade, eu posso contar alguns dos exemplos. Já passei por acidente de ônibus, de micro-ônibus, de moto, já me livrei de acidente de carro, de avião, já por várias vezes fui livrado de ser picado por cobra, cascavel, urutu, cruzeiro. Já passei por outras situações de livramento da morte, e uma das que mais me marca, um incidente, porque não chegou a virar acidente, de carro em que estávamos com desbravadores, uma Kombi que perdeu um freio na descida e somente milagrosamente fomos livrados. Deus, através dos seus anjos ali, pararam aquela Kombi sem freio, numa descida, e nós fomos livrados milagrosamente da morte. Mas não temos tempo para contar, né, esses testemunhos. Em algum outro momento eu conto para vocês, mas os anjos estão o tempo inteiro nos protegendo e acompanhando, em especial o povo de Deus. Todos os seres humanos têm esse acompanhamento e essa proteção, mas nós temos aí uma proteção especial como povo de Deus. Enfim, nós não compreendemos todos. Veja, nós ficamos aqui por cerca de 1 hora falando sobre o trabalho dos anjos. A quantidade de coisas que eles fazem. E ainda teria muito mais coisas para a gente ver através da Bíblia. Não deu tempo da gente sequer citar o Espírito Santo, o Espírito de profecia e o que ele diz sobre o trabalho dos anjos. Não deu tempo da gente explorar as histórias em que eles foram fundamentais aqui na Bíblia, na execução. Nós ficamos aqui somente citando algumas passagens, alguns trechos. Então, nós não temos aqui a pretensão de ter esgotado o assunto sobre os anjos. A gente ficou aqui na superfície vendo alguns pontos. E a gente entende a importância, né, de tudo isso. Como é um momento, nesta manhã que nós buscamos a consagração, eu sugiro que nós agradeçamos a Deus pelo trabalho que os anjos realizam por nós. Eu, pessoalmente, tenho uma profunda gratidão, enquanto estava estudando esta mensagem, agradeci a Deus, porque reconheço que o meu anjo teve muito trabalho comigo. E sei o quanto ele me livrou no que é conhecido. Mas fora isso, quando eu tiver a oportunidade de ir lá nos céus conversar com ele, ele vai me mostrar que aquilo foi pouquinho. O que eu sei é o mínimo. E ele vai me contar tantas outras bênçãos, tantos outros livramentos que Deus providenciou através dele. E sugiro que não só agradeçamos a Deus, mas que pensamos que nós possamos ser companheiros, coobreiros, na verdade, coobreiros com os anjos, lutar juntamente com eles em favor da obra de Deus aqui nessa terra. Um dos textos que não deu tempo de avançar aqui é com relação ao evangelismo e ao missionário. Sempre que uma pessoa está interessada em pregar o evangelho, Deus envia os anjos para ajudarem. Os anjos já vão trabalhando lá para evitar que Satanás impeça a pessoa que vai receber o estudo de receber. Porque Satanás sabe, eu estou saindo de casa para dar estudo para o João, para Maria. Ele já vai lá para tentar impedir Maria e João de receberem aquele estudo, causar alguma situação em que eles tenham que sair, que isso e aquilo outro. Mas Deus também envia os seus anjos lá para poder também impedir que Satanás atrapalhe, para que aquelas pessoas
possam ouvir as boas novas da salvação. Então, nós podemos ser co-obreiros junto com os anjos. E várias outras, né, situações. E, por fim, que nós oremos para que os nossos anjos trabalhem muito no nosso Brasil. Quanto nós precisamos que eles trabalhem no coração dos homens que dirigem a nossa nação, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo, seja nas direções das escolas, em qualquer esfera onde haja homens em situação de poder e de decisão. Nós precisamos que Deus atue no coração destes homens, para que nós possamos ter um país melhor. Nós não queremos que Deus faça aqui o Brasil o céu na terra, mas nós precisamos que Ele mantenha as portas deste país abertas para a pregação do Evangelho até o último dia que for possível. E para isso, nós temos que orar, para que nós não percamos essa liberdade que temos hoje de pregar o Evangelho. Oremos. Oremos enquanto é tempo. Oremos todos os dias, para que as portas desse país permaneçam abertas para a pregação do Evangelho. Essa é a minha oração e meu desejo nesta manhã. Amém? Amém. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus pela mensagem, pela palavra, a mensagem que Deus enviou para nós, o pão quentinho nesta manhã. Pedimos uma bênção especial, Gustavo, sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, guarde, abençoe o seu ministério, a sua família, fortaleça a sua fé cada dia. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, que Ele grave a palavra nos nossos corações. Neste momento, nós vamos fazer as orações e pedimos duas irmãs, uma para fazer a oração. Irani, eu quero orar. Amém, amém. Então, Irani, vamos... só lembrando da pessoa que nós vamos orar hoje. Yasmin, né? É Yasmin, né, Jeane? Isso. Obrigada, Jeane. Hoje nós vamos orar pela Yasmin. Então, nós teremos, então, a irmã Leni vai fazer a oração e depois a Jeane faz a oração cantada? Isso, pode ser. Então, vamos dobrar os nossos joelhos. Hoje nós vamos interceder, então, vamos passar o dia em oração pela irmã Yasmin, né? Vamos orar por ela. Vamos orar também neste momento pelo Gustavo, né? Agradecendo a Deus que enviou o servo para transmitir conosco a mensagem. Irmã Leni? Sim, já estou de joelho. Podemos orar? Amém. Podemos. Nosso querido Deus poderoso Pai, muito obrigada, meu Deus, por ter nos despertado com vida. Muito obrigada, meu Deus, pela essa oportunidade maravilhosa de termos este encontro especial contigo, através da palavra. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor trouxe o Gustavo para trazer este pão quentinho dos altos céus para nos alimentar. A nossa gratidão. Pai de amor, eu estou aqui encantada com o trabalho dos anjos em nossas vidas. Que essas mensagens, ó Pai de amor, fica registrada em nossos corações, não nos deixa esquecer, não, Pai de amor. Para que cada momento possamos orar, possamos ajudar os nossos anjos, Senhor, na salvação de pessoas. Ó Pai de amor, continua nos abençoando, ajudando para que possamos ser sensíveis à Tua voz, tirarmos mais tempo para ter comunhão contigo, aprendermos mais das Tuas maravilhas. Pai de amor, muito obrigado pela liberdade religiosa que nós temos neste país e que nós possamos aproveitarmos para falarmos do Teu grande amor. E que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor. Que os anjos do Senhor nos ajudem
nessa caminhada até chegarmos nas mansões celestiais. Abençoa cada pessoa, Senhor, que está aqui nessa sala do Pentecoste através de nós. Senhor, hoje é o dia de orarmos em favor da Yasmin e da família. Que os anjos do Senhor acampem ao redor da vida da Yasmin, que o Espírito Santo se faça presente ali e as necessidades daquela família possa ser suprida através da pessoa de Cristo Jesus. Fique conosco, nos conceda um dia na tua presença, perdoando os nossos pecados e nos salvando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão Gustavo, é a sua vez. Oremos, continuando. Senhor, continuando na tua presença, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor continue na condução dos negócios desta nação e das nações ao redor do mundo. Senhor, neste momento me vem à mente para orar pelos nossos irmãos, pelos seres humanos que estão ali no Afeganistão. Como os anjos precisam, Senhor, trabalhar no coração daqueles que estão na condução daquele país. Quantos cristãos estão perecendo, perdendo as suas vidas ali, Senhor. Mas nós sabemos que esta obra que Satanás vem desempenhando ali junto àqueles homens, ela pode ser dissipada pelo teu poder. Pedimos, Senhor, clamamos para que o Senhor tenha misericórdia daquele país, possa conduzir os negócios daquela nação. Mas quantos outros países, Senhor, são tão fechados para o Evangelho? Por favor, Senhor, envia os teus anjos também, para que possam ser abertas portas naqueles países, para que os nossos irmãos tenham o privilégio de adorar o Senhor com liberdade, para que eles não venham a perder as suas vidas ali, quando ainda tem milhares de outros vizinhos deles precisando conhecer, pelo menos o nome de Jesus, saber que há um Salvador. E, Senhor, que nós não percamos também a nossa liberdade religiosa aqui em nosso país. Conduza, por favor, Senhor, os negócios em cada esfera de poder neste país. Nós oramos também, Senhor, pedindo a tua proteção e a tua guarda, que os teus santos anjos estejam sempre ao redor do teu povo. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa conduzir os teus desígnios. A tua palavra diz que nada pode impedir que se realize a tua vontade. Então, Senhor, que a tua vontade seja feita neste dia e que nós possamos ser coobreiros juntamente com os anjos na pregação do Evangelho, no testemunho e na influência para cada pessoa ao nosso redor neste dia de hoje. E, Senhor, encerramos esta prece agradecendo, porque mais uma vez nós nos deslumbramos com a tua palavra, ao sabermos que o Senhor não só criou o sol, a lua, as estrelas, a vegetação, o nosso alimento, os animais, mas o Senhor se preocupou até externamente em seres mais poderosos. E estes sim, Senhor, são os nossos verdadeiros super-heróis, porque fazem por nós aquilo que nós não podemos fazer aqui nessa terra. E agradecemos, porque o Senhor criou e designou anjos para poderem nos auxiliar, nos proteger, cuidar de nós. Mas a nossa profunda gratidão é a Ti, Senhor, porque sem a Tua misericórdia, sem o Teu amor, nada disso teria sido criado, nada disso teria sido feito. Então, o nosso louvor, a nossa honra, depositamos aos Teus pés, porque reconhecemos que tudo isto é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor conduz. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Ó anjos e homens, dai a Deus louvores, pois sua graça dá aos pecadores. Ó firmamento, céus e mar e terra, sim, dai louvor a Deus. Vós, ó remidos, dai louvor a Cristo, tal sacrifício, ó jamais foi visto, a sua morte, seu amor revela, sim, adorai Jesus. Quão insondável é o amor divino, o Santo Espírito ilumina o mundo, é tão sublime, luz ao peregrino, luz que ao céu conduz. Amém. Amém. Deus seja louvado. Meus queridos irmãos, relembrando, durante o dia vamos orar pela irmã Yasmin, e agora, neste momento, nós damos início às considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta linda mensagem? Irmã Irani, Oi. eu posso colocar o hino final agora, após a mensagem? Tá. Tá. Tá, eu vou colocar. Obrigada.
Kézia, minha querida, muito obrigada. Eu sei que você precisa sair para o trabalho, que o Senhor te abençoe, te proteja, te guarde, viu? Amém. Meus queridos, então, voltamos às considerações. Alguém gostaria de fazer as considerações? Irani, Oi, posso falar? pode, seja bem-vinda, irmãzinha. Eu estou aqui encantada. Estou aqui encantada, registrei, fui aqui colocando tudo, falando do trabalho e proteção dos anjos, o trabalho maravilhoso, como nós devemos louvar, tá? Louvar os anjos, louvar, não que a gente vai adorar, né? Isso, adorar somente a Deus, tá? Então, é muito interessante também, como diz em Timóteo, quando que foi criado, tá? Achei muito interessante, mas o que mais me marcou aqui foi a velocidade, a força do anjo, tá? Do anjo Gabriel, quando veio retirar a pedra, que era o que o Gustavo falou, 4 toneladas, que eram vários homens para tirar aquela pedra, e somente um anjo, com a sua força, que nós possamos dizer o nosso herói, né? Eu achei muito interessante, às vezes tanta coisa que falamos na nossa televisão, falamos, é o nosso herói, tá? Então, que ele veio para tirar essa pedra com seu poder, nessas 4 toneladas. Que maravilha! Então, eu estou encantada, Irani, com a habilidade, com a força, com a velocidade do anjo. Quando ele chegou para Daniel, Daniel ainda falando, já tinha resposta. E eu não posso deixar de falar também quando Pedro foi preso também, quando Deus mandou aquele anjo maravilhoso que conduziu a Pedro e levou, e Pedro estava algemado ali, e o anjo fez com que aquelas algemas caíssem, e sem ruído e sem som algum, ele foi conduzindo Pedro. Passou para a primeira porta, abriu sem mãos humanas, a segunda, a terceira, e foi conduzindo Pedro até no momento onde que Pedro reconheceu aonde estava, e ali o anjo deixou a Pedro, e agora Pedro saiu correndo, não é isso? Para casa para avisar os seus amigos, os seus irmãos, que ele estava liberado, que ele estava solto, que Deus tinha feito um milagre naquela vida. Então, Irani e Gustavo, muito obrigado pelas maravilhas que hoje eu entendi, a habilidade, a velocidade, o poder que os anjos têm. E para fechar, eu me sinto na responsabilidade, como o Gustavo falou, de ajudar, que eu preciso de ser companheira dos anjos para ajudar na salvação de pessoas. E orar mais, né? Para quando sairmos para fazer o nosso estudo, falarmos com o nosso bom Deus. Senhor, o Senhor envia anjos já para que esteja lá na casa da Maria do Carmo, que eu estou indo hoje lá dar o estudo, para que o anjo do Senhor já fique ali, para que o inimigo não tenha poder sobre aquela família. Achei muito interessante mesmo. Gustavo, meu querido, muito obrigado. Muito obrigado. Que mensagem que veio dos Deus altos seja céus. louvado, irmão. Amém, amém. Obrigada. Amém, amém, minha querida irmã. Saber, quando ele falou o tempo da gente piscar os olhos, né? Quantas voltas o anjo dá no tempo que a gente pisca o olho. Coisa maravilhosa, o tempo que a gente clama, meu Deus, é o tempo, o poder de Deus. Eu não sei por que a gente se preocupa, não tem motivo para nos preocupar. Não é à toa que o Senhor diz, não vos inquieteis, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não temos motivo para nos preocupar. Deus disponibiliza anjos para nos proteger, Deus cuida de nós, protege, guarda, transforma maldição em bênção, nos abençoa, nos fortalece, está conosco todos os tempos, todos os momentos. Nós não temos motivo nenhum para nos preocupar, né? É por isso que ele diz em tudo dai graça, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, aquele que cuida de nós. Ele nunca errou, né? Ele é fiel. Mais alguém gostaria de dar a sua contribuição?
Jeane, pois não, minha Bom, querida? bom dia a todos e a todas. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus e agradecer ao irmão Gustavo por ter trazido essa mensagem. Fiquei muito feliz. E se o irmão puder se dispor mais uma vez de trazer a parte 2, é muito bem-vindo, né? Porque ficou com cenas dos próximos capítulos. O irmão só colocou as cenas dos próximos capítulos. Tá bem, nós temos na próxima quarta-feira, né, do encontro. Vou preparar, então, para dar continuidade, se assim Deus permitir e conduzir. Amém. Eu estou lendo o livro Atos dos Apóstolos e estou maravilhada também, encantada, porque é como Eliseu. Eliseu, ele conseguia ver o que a gente não está ainda vendo, né? O invisível. Nós temos a tendência de olhar a aproximação do inimigo, o exército do inimigo, e temos a disposição de estar proclamando o que o inimigo está fazendo, né? Se aproxima a tempestade e tal. É verdade, precisamos alertar, mas temos dificuldade de compartilhar o exército de Deus. Porque se nós olharmos para o exército do inimigo, nós temeremos. Mas se olharmos para o exército de Deus, nós não temeremos nada. E esse, pela graça de Deus, tem sido o meu foco. Em Atos dos Apóstolos diz assim, precisamos conhecer melhor do que conhecemos a missão dos anjos. Quer dizer, ele está dizendo que nós precisamos conhecer mais a missão dos anjos. Convém lembrar que cada verdadeiro filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais, exércitos invisíveis de luz e poder, auxiliam os mansos e humildes, que creem nas promessas de Deus e as reclamam. Querubins, serafins e anjos magníficos em poder estão à destra de Deus, sendo todos eles espíritos ministradores enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E se formos estudar, como a irmã Leni disse, nós vemos a atuação dos anjos na vida dos discípulos, principalmente depois que eles receberam o Espírito Santo. Então, nós não estamos sozinhos. E quando eu era pequena, eu era de outra denominação, isso eu nunca esqueci, me marcou muito. A minha mãe não era da mesma fé que eu tenho, não é? Mas eu captei a mensagem que ela me colocou e eu nunca esqueci. E eu vou até recitar aqui, que ela me ensinou uma reza. Mas isso para mim ficou guardado eu tenho certeza que Deus ouviu essa pequena prece, que diz assim, meu anjo da guarda, meu bom guardador, guarda minha alma para o nosso Senhor. Na nossa casa tinha uma foto bem grande de duas crianças passando uma ponte e um anjo bem grande. Então, isso ficou marcado na minha mente, e eu gosto muito de ouvir sobre os anjos. E uma certa vez também, o meu carro estava parado em frente à garagem, e o meu filho pequeno estava de frente do carro, na garagem também. E o meu carro, não sei como, ele ligou, nós fomos ligar, e ele deu um salto, como quem disse assim, ele ia atropelar o meu filho. Mas o carro se desviou de uma forma sobrenatural. E isso também ficou gravado na minha mente. Quem desviou aquele carro? Porque era para ter pego o menino, matado o menino. Mas o carro se desviou de uma forma sobrenatural. E nós vimos, na época, que não foi uma obra de homens, foi uma obra de Deus naquele momento. Então, essa é a minha consideração. Muito obrigada, irmão. Bom dia para todos. É verdade. Os anjos estão sempre trabalhando, né, para nos ajudar sobre a ordem, eles obedecem a Deus, né? O Gustavo bem falou, nós não oramos para os anjos, nós oramos a Deus, né? Mas o Senhor sabe o coração de cada pessoa, e Deus sabe como você orava, né? Dentro do seu conhecimento, o Senhor conhece cada um, e Ele atende as orações. Heloísa, minha querida, seja bem-vinda.
Bom dia, meus queridos. Eu, como professora, né, do departamento infantil, né, enquanto mãe, a gente sempre cantava um hino, né? Quando os meus filhos, principalmente, eles eram pequenos, e isso sempre ficou gravado, né, para mim, essa questão dos anjos, né? E muitas de vocês aqui conhecem aquele hino, né? Cristo manda os anjos me guardarem. Cristo manda os anjos enquanto estou brincando. E assim, a cada atividade a gente vai acrescentando, né, a missão dos anjos. E a gente registrou aí na mente das crianças que os anjos sempre estão nos guardando. E tem um texto aqui no livro A Verdade sobre os Anjos, lá na página 16, que fala assim: anjos envolve-se na vida familiar. E fala assim: o Senhor é servido pelo fiel obreiro doméstico, tanto quanto ou quanto mais do que por aquele que prega a palavra. Pais e mães deveriam compreender que são os educadores de seus filhos. Eles representam uma herança do Senhor e deveriam ser treinados e disciplinados de modo a formar o caráter que o Senhor possa aprovar. Quando esse trabalho é feito cuidadosamente com fidelidade e oração, anjos de Deus guardam a família e a vida mais simples se torna sagrada. Olha, gente, que coisa linda! Como que é importante a gente ter, né, uma relação diária, familiar, né, com Deus. E ali os anjos estão presentes, né? Então, os anjos de Deus estão dentro da nossa casa. Aqui também fala que antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida e o pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Vão com humilde coração cheio de ternura e com senso das tentações e perigos que se acham diante de vocês e de seus filhos. Pela fé, atém-nos ao altar, suplicando para eles o cuidado do Senhor. Anjos ministradores hão de guardar as crianças, assim consagradas a Deus. Como é importante, né? Pais e mães zelosos, né, terem esse cuidado para que os anjos cuidem de nossos filhinhos queridos, né, dos nossos netinhos. Os anjos de Deus, milhares de milhares, nos guardam do mal e repelem os poderes das trevas que nos estão procurando destruir. Não temos nós motivos de ser o todo momento agradecidos, mesmo quando existem aparentes dificuldades em nosso caminho. Anjos de Deus vigiam sobre nós. Na terra há milhares e dezenas de milhares de mensageiros celestes, enviados pelo Pai para impedir Satanás de obter qualquer vantagem sobre os que recusam andar no caminho do mal. E esses anjos que guardam os filhos de Deus na terra estão em comunicação com o Pai no céu. Precisamos conhecer melhor do que conhecemos a missão dos anjos. Convém lembrar que cada verdadeiro filho de Deus tem a cooperação de seres celestiais. Exércitos invisíveis de luz e poder auxiliam os mansos e humildes que creem nas promessas de Deus e as invocam. Querubins, serafins e anjos magníficos em poder estão à destra de Deus, sendo todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ai, como é bom a gente ter esse conforto de saber que não estamos sozinhos aqui nessa terra, né? Que Deus comissionou anjos para cuidar não só de nós, mas também cuidar dos nossos filhos, como contou aí a Jeane, né? Para cuidar dos nossos queridos, porque Deus comissionou, né, os seus ministradores ali, né, os seus enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quando eu li isso aqui, né, que nós somos servidos pelos anjos,
Isso é um privilégio, né? Somente na eternidade que vamos entender qual é o tamanho desse privilégio que Deus nos concedeu enquanto não mudamos de casa definitivamente. Temos anjos que cuidam de nós, temos anjo que cuida dos nossos filhos, né? Temos anjos que nos guardam, que nos protegem, né? E se fôssemos aqui contarmos histórias, né, das dezenas de vezes que os anjos do Senhor se acampou ao nosso redor e nos livrou de todo o mal, de vários, vamos cada um termos histórias mais lindas do que o outro, porque temos certeza de que muitas vezes, em momentos de perigo, de tribulação, anjos vieram nos visitar, anjos falaram conosco, né? E eu tenho certeza que você aí agora está lembrando de algum momento que algum anjo te visitou, que algum anjo te livrou do mal, porque isso é uma ordem de Deus para cuidar de nós até que Ele venha nos buscar definitivamente. Que Deus nos abençoe, que o seu anjo hoje possa te dar a mão e sair com você para o trabalho, para os afazeres, né? Que você terá que desempenhar aí durante o dia e que os teus anjos continuem te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Amém. Amém. Mais alguém gostaria de fazer a consideração? Quer dizer, na verdade, nós já estamos, nosso tempo já acabou. Sandra, seja bem-vinda, Sandra. Amém, irmã. Vou falar bem rapidinho, bem breve. Primeiro de tudo, obrigado pela mensagem. Eu perdi parte da mensagem, se os irmãos puderem colocar lá no YouTube, né? Sala de consagração, essa mensagem, para depois eu assistir. Era isso que eu ia falar. E minha irmã, senti falta sua, apesar de que eu não estou todos os dias na sala. Está ouvindo, minha irmã? Sandra, minha querida, Oi. estou sim. Ah, olha só, eu só vou fazer uma consideração rapidinho. Eu não me lembro qual o dia que eu não tenha sido protegida por Deus e que os anjos não tenham me livrado, porque todos os dias, vou falar uma verdade, todos os dias Satanás se levanta contra mim em alguma coisa e os anjos do Senhor Deus têm me livrado, para a honra e glória do Senhor Deus. De ontem mesmo, a minha irmã, que foi acudir uma situação, todo dia na casa da minha mãe é um flash, aí a minha irmã falou assim, estou ali na frente, ela é da Adventista aqui de Vitória, né? Estou ali na frente, Sandra, vem ali na frente. Aí eu parei lá atrás com o carro e a gente não podia passar por uma outra rua. Aí eu estava com minha mãe dentro do carro, aí eu saí com o carro assim, eu não vi, irmã, um outro carro. Aí Penha, Sandra, misericórdia, foi Deus que tirou aquele carro que entrou assim, cruzou na sua frente agora. Eu falei assim, não vi o carro, foi Deus mesmo. Todos os dias, os anjos têm muito trabalho comigo. Era isso que eu ia falar. Nossa, eu peguei metade, que pena. E hoje eu também estou pedindo oração, assim, que essa minha irmã me pediu pelo Lucas. Ele é lá da Adventista também, eu acho que ele é professor, não sei se fala professor lá do Desbravadores, ou lá da igreja de Vitória. Eu vi o seu pedido aqui no chat, você Tadinha, minha pediu irmã por estava ele, né? chorando, ela chorou, ai, Sandra, pelo amor de Deus, ora, eu falei assim, não, já orei de madrugada, mais, né? Aí eu falei assim, na sala de consagração, eu vou pedir às irmãs. E hoje eu acordei também com muita dor de cabeça, tipo assim, que eu oro, adormeço, acordo, oro, adormeço, porque eu estou com muita dor de cabeça hoje, mas não é Covid, não, é porque eu passei muitos problemas familiares, não dentro da minha família, mas Deus tem me guardado, irmã.
Deus tem guardado os meus filhos, tem pedido pelo Rafael. Agora mesmo o Rafael está na estrada, né? Mas eu sei que os anjos do Senhor estão protegendo ele. Os anjos acampam, né, Sandra? Os anjos acampam ao redor dos que o temem, com essa mensagem maravilhosa que nós ouvimos, né? Eu anotei o pedido que você colocou. Obrigada. E eu vou aproveitar agora e pedir os irmãos aqui. Irmãos, vamos anotar os pedidos que estão no chat para a gente orar durante o dia, né? Para nós não esquecermos de orar durante o dia. Minha princesa, obrigada pela sua contribuição e eu vou continuar orando. Com Deus todos, com os anjos do Senhor. Amém, amém. Nós estaremos orando por você, sim. Heloísa, você pode fazer a oração final? Amém. Posso sim, Irani. Grandioso Deus que estás nos céus, louvado seja o teu nome, porque todas as manhãs o Senhor tem trago para nós mensagens de advertência, mas também tem trago mensagens para confortar o nosso coração, porque é muito importante, Senhor, para nós sabermos que o Senhor enviou anjos para nos guardar e para nos proteger fisicamente, mas também para nos proteger mentalmente. Obrigado, Deus, porque os teus anjos têm nos alertado dos perigos que nos cercam. A cada dia somos alvos de tantos perigos. Se nossos olhos pudessem ver os anjos do mal, né, que estão causando conflitos, que querem nos causar acidente, que vem nos trazer situações adversas, que essas situações desaminariam a nossa fé, mas o Senhor faz com que os anjos se acampam ao nosso redor. Ó Pai querido, quando eu lembro de Eliseu, onde o Senhor disse que mais é o que estavam com eles do que os inimigos que estavam ali fora o cercando. Se nossos olhos pudessem ver a quantidade de anjos que nos guardam, que nos protegem, que nos livram de todo mal nessa terra, ó Senhor, seria um privilégio, mas somos indignos de ver tal presente, mas sabemos que somos protegidos pelos seus anjos, por aqueles que o Senhor comissionou para nos guardar e nos proteger. Então, é com esse coração cheio de alegria que queremos dizer obrigado, Senhor, pelo teu amor, por cada um aqui dessa sala, por sermos protegidos pela tua mão poderosa através dos anjos. Pai querido, agora nós vamos para as nossas atividades, para o nosso trabalho, e que os teus anjos, desde agora, que eles vão à frente do nosso caminho, guardando, protegendo, guiando, e que possamos sentir hoje, Senhor, poderosamente o conforto do nosso anjo ao nosso lado. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fique, né, com a pessoa que foi escolhida hoje para a oração, que é Yasmin, que o Senhor cuide de cada pedido que aqui foi colocado no chat, mas também no coração de cada um, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, e que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Jeane? Oi. Você pode cantar? Pode fazer um louvor ao nosso Deus? Posso. O hino 19, do Inário. Ao Amém. coro dos arcanjos eu uno meu louvor e adoro humildemente o grande Criador. Enquanto os passarinhos voando pelo ar soam seus louvores, eu ergo meu cantar. Se às vezes sou tentado
ouvir a voz do mal. Escuto então dos anjos o coro divinal. Eu canto em voz mais alta que a voz do tentador. E nesse mesmo instante renovo meu vigor. Nas lutas de tristeza, nas lutas e na dor, nos dias de saudade do eterno lar de amor, eu ouço a natureza feliz rejubilar e sinto da harmonia a paz me confortar. Amém. Amém. Deus seja louvado. Desejamos a todos um dia na presença de Deus, que o nosso dia seja dirigido pelo Espírito Santo. Gustavo, mais uma vez, agradecemos ao nosso Deus e agradecemos e desejamos a você que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça cada dia, viu? A você e a sua família. Amém. Muito obrigado. Uma bênção especial sobre cada um dos irmãos, sobre cada família aqui representada, que o Senhor nos abençoe e que as bênçãos do Senhor alcancem também os nossos irmãos que não puderam estar presentes aqui. Mas Deus conhece todas as suas ovelhas. Um bom dia a todos.